Oi, gente. Sexta-feira, dia do Cafa Responde. Tô eu aqui soltando os cachos para ficar cacheada para vocês. Se vocês também quiserem ser respondidas, é só enviar a mensagem de voz em torno de 1 minuto a 2 minutos nesse número aqui, que eu e Renata, nossa Avril Lavigne brasileira, teremos o maior prazer em responder para vocês. Tomara que hoje saia muitos paus nesse jogo. A gente quer muito pau aqui. Vamos lá para a primeira. Olá, Fernanda e Taráloga, tudo bem com vocês? Só quero agradecer por tudo e por ter a oportunidade de estar enviando esse áudio também. Vocês são fantásticos, amo o canal de verdade. Eu encontrei num momento bem difícil, agora eu estou bem e só gratidão. Minha vida mudou muito de um ano pra cá, pra melhor, com certeza. Suas dicas foram fundamentais. Eu quero saber sobre meu campo amoroso. O ex reapareceu após um ano, não que eu queira voltar com ele. E eu também estou com um crush novo que tem muito potencial. Porém, estou analisando muito e estou super bem comigo mesmo, sabe? Eu quero saber se é a hora de investir ou ainda não. E é isso. Beijo e ótimo dia pra vocês. Eu vou te devolver com uma pergunta, porque tem a ver com o que tá na tua energia aqui também, tá? Então seria interessante você dar uma respondida aí. Veja, o que é esse investir para você? Será que tá na hora de investir? Pare e pensa um pouquinho na palavra investimento. Não seria ela você doar uma energia de valor, muitas vezes até dinheiro aí, para obter algo em troca? Ou seja, você faz uma movimentação para que algo responda. Então, não seria se investir ou correr atrás? Senta um pouco com isso, tá certo? Porque veja, na tua energia, você tem umas sensações aí de rejeição sim, que você tem a energia para nutrir, mas é como se você deixasse de lado em você quando aparece uma nova pessoa, então você acaba transferindo. Isso fica batido, entende? O problema disso aqui é você repetir o ciclo, tá certo? Veja, 4 de copas, rainha de copas e o mago. É como se você estivesse seguindo em frente sem mexer nisso aqui. Tá? Então observa isso, porque de repente é isso aqui que te levou à pergunta. Será que eu devo investir? Será que eu devo correr atrás? Senta um pouquinho com isso, tá? Porque no teu conselho aqui agora pede muito da tua verdade de você com você. Se de repente você precisa até das cartas, ou de repente até da Fê, de qualquer pessoa, para te dizer se tá na hora de você seguir em frente com a tua vida afetiva ou não, será que você não tem que repensar algumas coisas? E eu digo isso com todo o carinho da face da terra, até para que você não precise de mais ninguém para te dizer o que você tem que fazer. Entende? Mas para com você, levanta a tua verdade para que você nutra o que você tem que nutrir ali. E com relação a esse cara, deixa ele mostrar aos poucos quem ele é. Tá certo? Aceite as investidas se você quiser aceitar, não tem problema nenhum. Mas é uma troca, não é você investir, não é você correr atrás. Tá? Até porque pode ser que tenha mais gente aqui nessa figura. Tá certo? Então vai com calma, vai na tua verdade. Pare e pensa um pouquinho com você com relação a isso. Com todos esses conceitos aí. Tá certo, princesa? Veja, as de espadas, 3 de ouros e 3 de copas. Para com você. Você é quem tem que se dar permissão para isso. Se você perguntou para mim e se de repente você não tem certeza, começa a ver isso aqui um pouquinho mais. Não é a franga, tá certo? Um beijo enorme, princesa. Gente, que fofa essa menina. Que delicada, que educada. Obrigada. Um beijão para você. Muito delicada, você, muito educada. Quem dera que todo mundo fosse assim, como você é, viu? Por mais pessoas nesse planeta como você. Veja, eu gosto de falar, inclusive muita gente me pergunta, né? Fernanda, qual que é a postura que eu tenho que ter para as coisas darem certo? Será que isso vai dar certo ou não? Veja, relacionamento afetivo, começo de relação, eu falando com o Bob na mão, começo de relação é um ponto de interrogação. Ninguém tem aqui bola de cristal para saber se vai dar certo ou não, se a pessoa presta ou não. Então, usa sempre aquela política do vamos ver qual é que é.
Vamos ver o que essa pessoa tem para me oferecer. Vamos ver se essa pessoa compactua dos mesmos valores que eu. Vamos ver se essa pessoa quer o mesmo que eu. E não tem outro jeito. A gente tem que colocar a pessoa no estágio probatório, né? Como se fosse um emprego. Quando a gente começa a trabalhar numa empresa, não tem os 3 meses de experiência, relacionamento é a mesma coisa, porque ninguém consegue fingir 24 horas por dia aquilo que se é. Por exemplo, a nossa amiga aqui da pergunta, ela está super encaixada, ela está super consciente de quem ela é, daquilo que ela quer para a vida dela. Então, obviamente, o caminho se torna mais fácil e você acaba se alinhando com pessoas que tenham a ver com você. Então, vai sempre com aquele pensamento, vamos ver qual é que é. Agora, eu preciso chamar a atenção de uma coisa. Vocês viram que ela falou aqui que 1 ano depois o ex voltou. 1 ano depois. Esse recado vai para as lambisgoias de plantão aqui, desesperadas, com os nervos à flor da pele, porque passou 15 dias, 1 mês, 2 meses, e o cabra não apareceu. A nossa amiga aqui demorou 1 ano para o cabra vir atrás e veio. E agora ela pode escolher quem ela quer. Ai, não é maravilhoso? Se ela pega o crush novo, né, promissor, que tem potencial, ou se ela resolve, de repente, dar a chance para o ex, não sabemos. Temos que experimentar para ver. Não é? Não é uma maravilha a gente poder escolher as coisas? É isso que eu desejo para todos vocês. Vamos para a próxima. Olá, meu caso é o seguinte, eu estou namorando 2 meses com um rapaz da mesma idade que eu, nós somos jovens, temos 27 anos, e eu tenho receio que nossas diferenças culturais e financeiras sejam muito diferentes, que seja algo assim que atrapalhe o nosso relacionamento. Eu tenho 2 carros, tenho casa, tenho geladeira, tenho praticamente tudo que eu preciso e quero. E ele não tem nada, ele saiu do último casamento praticamente sem nada, só com algumas roupinhas. E além disso, dessa diferença cultural, financeira, ele também é muito mais experiente do que eu na vida. Ele trabalhou desde cedo, ele sempre foi muito trabalhador, muito esforçado. Ele parou no ensino médio, antes de terminar o ensino médio, os estudos, e foi trabalhar. E ele foi casado já 2 vezes, tem uma filha. Ele é muito mais experiente do que eu na vida, que só fiquei numa cadeirinha na frente do computador estudando o dia inteiro. E praticamente a minha vida não mudou muita coisa, ainda fico num computador em cima de uma cadeira o dia inteiro. E eu só tive um outro relacionamento sério, mas em relação a ele eu me sinto uma criança perto dele. E também tem essas diferenças financeiras, de que eu já emprestei um pouquinho de dinheiro para ele, mas também foi pouco, mas ele fala que vai pagar, que vai devolver e que ele quer mudar de vida para ficar como eu. Gosto muito dele, tem só 2 meses, mas a gente já se deu muito certo, a gente foi um relacionamento que a gente deu muito certo de cara e a gente se gostou muito. E eu gostaria de saber o que as cartinhas têm para dizer sobre isso. Eu não sei se eu não entendi muito bem toda a tua colocação aí, princesa, ou se você que não percebeu que você colocou esse cara como se ele fosse um coitado, tá? Ele saiu com algumas roupinhas. Eu vou levantar um questionamento pra você, tá? O que é pra você uma pessoa experiente? O que ela precisa ter para que você qualifique ela dessa forma? É aquela que passou pela mesma situação várias vezes e saiu de coitada? Ou é aquela que viveu uma vez e aprendeu para não repetir os erros de novo? Senta um pouquinho com isso, tá? Porque veja, esse cara, ele tem uma certa experiência, mas está mais no nível da fala e do discurso dele, da forma em que ele opera com as palavras para que os outros acreditem na versão que ele conta dele, da história, quando não é bem assim. Tá? Ele está muito bem aí na fala, mas na prática não é bem dessa maneira. Então, até isso que você falou das roupinhas, veja, ele não é vítima nem coitado de nada. A fala dele pode enganar muito bem e de repente você está comprando isso aí. Tá? Porque veja, 27 anos, casamento e separação não são coisas do acaso. Entende? São escolhas. E foram as escolhas dele. Não tô dizendo que ele não seja um cara esforçado, mas coitado ele não é. Tá certo? Ele só arquiteta bem as palavras. Veja, 5 de ouros, rei de espadas e o hierofante. Ouve o teu áudio de novo. Observa como é que você anda enxergando ele. E se de repente não é você que anda enxergando um problema, de repente onde não tem.
tá? Com relação ao dinheiro, de repente o problema não seja esse, tá? Porque veja, na tua energia, será que você de repente não tá aí querendo encaixar ele na vaga de marido ou de namorado? E numa caixa até que não é dele? E nessa você fica nessa agonia aí de querer saber se vai dar certo logo, de... Será? Então, essa questão aí da diferença dos bens que vocês têm, pode ser um problema? Pode. Lá pra frente, mas não por ele, mas pela tua energia. Tá? De você achar que ele é uma coisa quando ele não é. Tá certo? Veja a tua energia. 4 de paus, 9 de espadas, valete de paus e cavaleiro de ouros. Pode ser que você se irrite lá na frente, mas não por causa dele, por uma imagem que você criou. Tá certo? Agora, um conselho pra você. Observa se de repente você não está muito apaixonado pelas tuas ideias. 2 meses é pouquíssimo tempo para a gente dizer que já deu certo. Tudo nesse início dá certo, entende? Porque quando não dá, a pessoa cai fora. Então, que ele é diferente, todo mundo é diferente no início. Tá? Então, observa se de repente você não está apaixonada demais por ideias e de repente se colocando nessa agonia, tomando atitudes aí que podem fazer com que você repita o passado dele. Tá? Cair na mesma situação do que ele viveu lá. Então, senta um pouquinho contigo e observa a forma que você está enxergando ele e a forma que ele realmente é. Tá certo? Veja, cavaleiro de paus, 3 de copas e o 7 de ouros. Esse é o teu conselho. Observa as tuas ações. Vê pelo que você anda de fato apaixonada aí e bota um pouquinho o pé no freio. Tá certo? Eu vou separar essa resposta em 3, porque tem 3 pontos importantes aqui. Uma coisa que a nossa amiga aqui falou, nossa prima 2, né? Falou que nosso relacionamento deu certo logo de cara, a gente deu certo logo de cara. Veja, o relacionamento ainda está logo de cara. Vocês estão namorando há 2 meses, vocês se conhecem há 2 meses, então vocês ainda estão no auge, vocês ainda estão se conhecendo, e você ainda está conhecendo. Então, de cara, obviamente, a pessoa vai falar aquilo que você quer escutar, a pessoa vai querer mostrar a sua melhor versão, a pessoa vai querer, principalmente o homem, vai querer montar o pavão para você, para dizer que ele é uma ótima pessoa, que você tem que escolhê-lo, que ele é o cara. Entendeu? Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Nos primeiros 2 meses, não acabou nem o estágio probatório dos 3 meses ainda. Então, ele ainda está mostrando quem ele é, né? Então, obviamente, no começo, tudo são flores. As coisas começam a aparecer de fato como são depois desse tempo. A gente começa a ver as coisas. Outra coisa que eu preciso alertar, não só a nossa prima aqui, mas as outras meninas também. Muito cuidado com essa questão de emprestar dinheiro. Isso serve tanto da mulher para o homem, como para o homem para a mulher, né? Você acabou de conhecer uma pessoa, então por que você está emprestando, dando o seu dinheiro? Dando, né? Porque você não sabe se você vai receber de volta ou não. Então, eu sou meio contra essa coisa de dar dinheiro, de pagar coisas para pessoas que você acabou de conhecer, que você ainda não tem uma relação com laços fortes, estreitos, que você de fato você conheça a pessoa. Eu já peguei, por exemplo, o WhatsApp de meninas que ainda estavam namorando, talvez pensando em casar, mas já estavam investindo dinheiro no negócio do namorado. Então, tudo isso é muito arriscado, porque amanhã ou depois a relação acaba, para você reaver esse dinheiro que você deu, que você emprestou, você vai ter que constituir um advogado, você vai ter que entrar com ação na justiça, né? Porque, obviamente, se você dá o dinheiro para alguém, empresta, seja lá o que for, se a pessoa não te devolve, é considerado enriquecimento ilícito. Então, você pode procurar a justiça e reaver o teu dinheiro, mas até aí são anos brigando, e vai lá saber se você vai conseguir, de fato, reaver o dinheiro. Então, fora o estresse, né? Então, eu acho que essa coisa de emprestar dinheiro logo de cara, primeiro que eu já ficaria com o pé atrás se a pessoa vem pedir. E eu acho que isso não tem que acontecer. Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? E o terceiro ponto, que é a pergunta principal dela, que ela pergunta com relação à diferença cultural e à diferença financeira, né? Primeiro, vamos definir aqui diferença financeira. O fato de você ter 2 carros, uma geladeira, uma casa, e ele, de repente, está saindo de um relacionamento, de um casamento meio quebrado, né? Mas é uma pessoa que trabalha, uma pessoa que se esforça, a gente entende que a condição dele é temporária. Tá? Não estou nem entrando no mérito aqui se a pessoa presta ou não, mas a condição dele é temporária. Outra coisa é se, por exemplo, o cara sempre foi fudido na vida,
vive endividado a vida inteira, porque tem muito homem assim, né? Que vive endividado, já passou por trocentos relacionamentos, tem meia dúzia de filhos, um com cada mulher, aí é outra coisa. Dificilmente esse homem vai conseguir se aprumar na vida, tá? Então, eu acho que são duas situações diferentes. E a terceira situação, com relação a dinheiro ainda, e aí entra até a questão cultural, né? Uma coisa é uma diferença mais ou menos, né? Ah, eu tenho 2 carros, ele não tem nenhum. Ah, eu tenho uma casa, ele mora de aluguel. Ah, eu tenho minhas coisas todas certinhas, ele ainda está pagando, está se reerguendo. Isso é uma coisa temporária, a diferença não é muito gritante. A outra coisa, euzinha aqui, torcedora do Santos Futebol Clube, resolver, de repente, que vou namorar com o Príncipe Harry. O que ia acontecer? Eu gosto de tomar café na caneca. Eu gosto de pão com mortadela, gente, frita, de preferência. Eu gosto de um salaminho, entendeu? Vocês acham, como é que ia ser o meu relacionamento com o Príncipe Harry? Né? Eu ia ter que, a questão cultural, a questão financeira é gritante. É gritante, a minha realidade é completamente diferente da dele. Então, claro que isso pesaria, né? Será que o amor suporta tudo? Ah, mas a Meghan já era uma atriz mundialmente conhecida, obviamente é bem diferente dele, do mundo dele, mas ela ainda está num meio ainda que eu acho que ela ainda consegue sobreviver, entre aspas, né? Agora, a euzinha aqui, torcedora do Santos Futebol Clube, gente, o meu jeito, com a minha língua, realmente discrepante. Então, aí sim pode existir aí um problema cultural, um problema, né, enfim. Mas eu acho que não é o teu caso, então acho que você não precisa se preocupar tanto com isso. Eu me preocuparia mais, por exemplo, se ele pede dinheiro para você, como é que foram esses 2 relacionamentos dele passados, se realmente acabaram numa boa ou será que ele fez alguma merda. Eu me preocuparia nesse outro aspecto e não misturaria financeiro com amor, tá bom? Vamos para a nossa última de hoje. Bom dia, Fernanda. Eu acho meu caso um pouquinho diferente. Que o meu namorado, aliás, meu ex-namorado, ele sempre foi muito bom pra mim. Sempre fez tudo comigo, sempre me deu muita atenção. Sempre me levou pra sair, pra viajar, enfim. E eu tenho um ex-marido. A gente mantém uma amizade porque a gente tem um filho. Não temos nada, não sentimos nada um pelo outro, mas o meu ex tinha ciúmes. Ele também tem ciúmes do meu filho, ele reclama, né, do modo que eu educo meu filho. Ele é muito esforçado com o futuro dele e acho que de uns tempos pra cá eu não tava nesse mesmo pensamento que ele. E fazendo um mês pra gente completar 2 anos, ele terminou comigo, alegando que tava com alguns machucados emocionais, alegou também sobre a amizade que eu tenho com meu ex, que incomodava ele, só que ele só falou a fundo isso no dia do término. Ele alegou que tava com alguns machucados emocionais, não só comigo, mas com outras coisas, que eu merecia alguém melhor, que eu merecia a melhor pessoa do mundo. E eu não sei se realmente ele mudou, se ele deixou de gostar, se tem outra pessoa, outra mulher, pra ele ter mudado o pensamento dele tão rápido, sem ao menos querer consertar, sem ao menos querer que a gente mudasse. Ele não quis, ele simplesmente terminou. A gente até chegou a dormir juntos, só que mesmo assim ele não mudou de opinião. E eu tô muito aflita, querendo saber o que aconteceu, porque logo em seguida, também do nosso término, ele adicionou uma menina que foi uma das nossas brigas no Instagram. E eu queria saber se ele ainda volta, se ele ainda gosta de mim. Eu acho que você não vai gostar muito do que eu vou te dizer aqui, mas de uma maneira curta e grossa. Será que de repente esse cara não tem razão? Será que você não merece mais ou melhor do que isso aqui? Pensa um pouquinho nisso. Tá, vou colocar de uma maneira resumida pra você. A energia desse cara, na velocidade que ele vem, ele vai embora. Na velocidade que ele fala as palavras, ele tira elas de novo. Entende? E ele tá te mostrando quem ele é há um bom tempo, ele não mudou. Tá, veja, Cavaleiro de Paus, 9 de Paus e 8 de Copas. Esse cara é um jogador. Ele tá te mostrando há muito tempo. Ouve o teu áudio de novo.
tá certo? Então, até por isso aqui, já estava meio previsto que ele ia cair fora uma hora, tá certo? Agora, com relação a se ele volta, não vejo ele voltando tão cedo, tá? E é possível que se você ficar nessa de vou melhorar a minha energia para ele voltar, ou fazer qualquer coisa, até por trás, assim, dos panos, para ver se ele volta, é possível que você amargue uma dor ainda maior, tá certo? E também é possível que haja uma outra pessoa aqui na figura. Então veja, a torre, o 3 de espadas e a rainha de paus. Eu não esperaria por esse cara, tá? Na verdade, acho que ele te fez um favor de ter caído fora da tua vida, tá certo? Agora, com relação a se ele ainda gosta de você, será que a pergunta deveria ser essa mesma ou se você gosta de você mesmo? Porque olha o tipo do cara, é sério. Tá? O teu conselho aqui veio o seguinte: para um pouquinho, na tua paz e na tua razão. Se for difícil, procura sair um pouquinho da franga, tá? Da tua cabeça. E observa se de repente você não tá aí numa energia meio que de vício mesmo com esse cara, de obsessão. Tá? E não é nenhuma obsessão por quem ele é. É porque ele se mostrou lá no início para você e você acha que ele ainda é essa pessoa, negando todos os comportamentos dele ao longo do caminho. Tá? Porque veja, o cara ter ciúme do ex-marido, a gente sabe que até acontece. Agora o cara ter ciúme do teu filho, dizer que como você... Calma. Tá? Então para um pouquinho com a tua razão e vê se de repente você não tá até de obsessor em cima desse cara. Tá certo? Veja, a temperança, o hierofante e o diabo. Força e firmeza com você, princesa. Olha os demônios aí dentro de você que você não tá querendo muito bem enxergar. Tá certo? Até me chamou a atenção a mensagem dela no WhatsApp, eu pego aleatório, né? E aí eu cliquei no nome dela e apareceu que ela escreveu em texto assim. Fernanda, meu caso é completamente diferente, porque ele era um namorado que prestava. É um ex que presta, né? Mas, assim, escutando a história dela, é engraçado, né? Que quando envolve sentimento, quando envolve emoção, quando envolve dor, normalmente a gente fica cega. A gente muitas vezes se apaixona por aquela imagem que a gente viu da pessoa. Ah, Fernanda, ele me trata bem, ele é um príncipe. Tá, mas não necessariamente ele é uma boa pessoa, não necessariamente ele é verdadeiro. E escutando a história aqui da nossa prima 3, eu identifiquei o seguinte, que ela, meio que a visão que ela tem dele é um pouco distorcida, viu, prima? É um pouco distorcida. Eu acho que ele não é tão bolinho de morango do jeito que você acha. Eu acho que ele meio que veste um personagem, ele tenta mostrar uma coisa que na prática ele não é. Então, eu vou falar uma coisa para você, serve até para muita gente, que é: confia na vida. Tem coisa que na hora, quando acontece, a gente não entende, a gente não compreende, a gente acha que está tudo errado, a gente acha que a gente perdeu uma grande coisa, que era um grande homem, e a gente fica sem entender o motivo, como uma coisa inesperada de uma hora para outra. Percebe que tem coisa esquisita? Vocês estão sentindo cheirinho de merda? Porque eu tô. Eu tô, não precisa nem virar cartinha. Não precisava nem da cartinha da Renata. Eu tô gravando esses vídeos aqui antes de mandar os áudios para Renata. Eu nem sei o que ela vai responder. Mas, para mim, aqui na minha experiência de campo, eu falo para vocês, estou sentindo um cheiro de merda aí. Esse cara não é essa coisa boazinha que a nossa amiga tá achando. Então, confia na vida, que a vida sempre sabe o que faz. Uma hora essa resposta vai vir para você, você pode ter certeza. E aí você vai entender por que ele foi tirado da tua vida. Tá bom? Um beijo para vocês, um ótimo final de semana. Segunda-feira estaremos de volta.